Olá pessoal, aqui é do canal Jackson Florentino Cartões e Cosméticos. Hoje vamos falar sobre o MEI versus Simples Nacional. Qual a diferença entre eles? E vamos lá. O tema de hoje envolve basicamente os regimes de apurações iniciais da grande maioria dos empreendedorismos. Isso porque esses regimes têm apuração e pagamento simplificado, desburocratizado, voltado principalmente para pequenos e médios negócios. Muitas pessoas têm dúvida quanto às vantagens e diferenças de cada um deles. Pois bem, Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado e facilitado para microempresas e empresas de pequeno porte. Permite o recolhimento de vários tributos em uma guia de arrecadação única, o que simplifica, é o procedimento contábil. A alíquota varia de acordo com o faturamento, separada inclusive de acordo com a área de atuação da empresa. Microempresa e empresa, cujo faturamento anual é de 480 mil. Esta empresa de pequeno porte, por sua vez, é a empresa que tem faturamento anual máximo de 4.800 mil. 4.800.000, desculpa. Microempresas e empresas de pequeno porte podem ser, em regra, optar pela sistemática da apuração de Simples Nacional. Todavia, algumas atividades não podem ser enquadradas nesse regime de apuração simplificado. Neste sentido, listamos os principais requisitos para a empresa optar pelo Simples Nacional. Limite de faturamento de até 4,8 milhões ao ano, não possui débitos com INSS, regulamente cadastrado. Não se encontram nas restrições a opção do Simples, entre outros. A empresa pode optar pelo Simples Nacional por ocasião de abertura ou no primeiro mês de cada ano. As demais opções é irretratável, para o respectivo exercício financeiro. Embora seja a opção mais adotada no Brasil, nem sempre será mais vantajosa, sendo necessário conhecimentos jurídicos contábeis para chegar às alternativas mais favoráveis. Além disso, é importante ressaltar que não há direito a créditos de IPI e ICMS, o que pode impactar na decisão do contribuinte. É importante analisar a margem de lucro do negócio, pois o Simples calcula o tributo com a base no faturamento. Isso significa que a empresa tiver prejuízo, ainda assim terá que pagar os impostos, uma vez a tributação é calculada com base na receita bruta, auferida desconsiderando quaisquer despesas. Considerando que o Simples tem apuração mensal, imaginemos o cenário a seguir. A empresa A teve um faturamento de 15 mil em abril de 2019, mas com as despesas com funcionários, aluguel e outros, registrou um prejuízo de 2 mil. Neste cenário hipotético, teria que pagar os tributos, aplicando-se, a título de exemplo, uma alíquota de 4,5% sobre a receita bruta, base de cálculo, 15 mil, teria que pagar 675 além do prejuízo. Assim, o empreendedor deve ter cautela na opção. É irretratável para todo exercício financeiro, vale para o ano inteiro. Como falamos, Simples Nacional é um regime que contempla o pagamento em guia única de diversos tributos. Essa guia é chamada de Documento de Arrecadação do Simples Nacional, DAS, que unifica o recolhimento para as empresas optantes por esse regime de tributação. Os tributos que estão compreendidos no âmbito do Simples Nacional são: imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para o PIS/PASEP, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, ICMS, IPI, contribuição patrimonial previdenciária e imposto sobre serviços de qualquer natureza. Em geral, as alíquotas aplicáveis são de 4 a 11,61% para o comércio, 4,5 a 12,11% no setor industrial e de 6% a 17,42% para atividade de prestação de serviço. Por fim, mas não menos importante, no regime do Simples Nacional estão diante de uma empresa micro ou pequena, que em geral proporciona segurança jurídica e responsabilidade do sócio, limitada ao princípio, ao capital que foi investido no negócio, diferentemente do que acontece com o MEI, como veremos a seguir.
Esta é a vantagem da natureza empresarial, que não tem reflexos importantes ao regime tributário a que a empresa está submetida. Em conclusão, este foi o regime do Simples Nacional, aplicável aos micros e pequenas empresas, com faturamento anual de 4,8 milhões ao ano. Microempreendedor individual MEI. A sistemática aplicável para o microempreendedor individual é diferente do regime do Simples Nacional, que estudamos acima. Trata-se, em verdade, de uma criação governamental com o objetivo de regularizar a situação tributária de profissionais informais, ou seja, o microempreendedor individual não é uma empresa, não é uma pessoa jurídica, é um empresário individual equiparado à empresa para fins tributários. Está enquadrado dentro do regime de apuração do Simples Nacional, mas com algumas diferenças e benefícios. A começar pela tributação, que deixa de ser um percentual sobre o faturamento e passa a ser fixa. Em geral, a carga tributária é de 5% do salário mínimo para o INSS, mais R$ 5,00 de ISS e a empresa for prestadora de serviço, ou R$ 1,00 de ICMS se a empresa desenvolver atividade de comércio e indústria. No caso, a carga tributária máxima que o MEI pode sofrer seria de 55,90 por mês. O limite de faturamento é ainda menor do que o regime do Simples, podendo o empreendedor ter receita de até 81 mil por ano, o que equivale a 6.750 por mês. 6.750 por mês. Pelo fato de não se tratar de uma empresa, juridicamente falando, não tem contrato social e não pode ter sócio. O regime tributário do microempreendedor individual tem a vantagem de tirar o profissional autônomo da informalidade, conferindo-lhe maior segurança. Traz ainda algumas vantagens como CNPJ, emissão de notas fiscais, mais facilidade na tomada de empréstimos, com juros mais baixos, direito à aposentadoria, direito ao auxílio maternidade, direito ao afastamento remunerado por problemas de saúde, isenção de tributos federais como imposto de renda, PIS, CONFINS, IPI e CLL, entre outros. Todavia, não é todo mundo que pode optar por esse regime tributário. Existem algumas restrições de acordo com as atividades desenvolvidas. O empresário também não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular. E somente se admite um empregado contratado que recebe salário mínimo ou piso de categoria. Além, é claro, do faturamento limite de 81 mil por ano, como já falamos. Além disso, não podemos nos esquecer que o MEI, por não se tratar de uma pessoa jurídica empresa, não goza de proteção patrimonial e responsabilidade limitada ao título ao capital investido no negócio. Assim, o empresário pode ser responsabilizado em valor superior ao que investiu, o que configura uma desvantagem em relação à empresa que opta pelo Simples Nacional. Meu negócio cresceu, e agora? Como dizemos no decorrer deste artigo, o regime MEI pode ser muito vantajoso para empreendimentos em estágio inicial. No entanto, com o passar do tempo, o negócio pode ultrapassar o limite de faturamento, ter que contratar mais empregado ou deixar de atender quaisquer condições que a legislação estabelece. Neste caso, quando a estrutura empresarial exigir, o empresário deve subir um degrau, transformando-se em microempresa ou empresa de pequeno porte, optar pelo Simples Nacional. Por isso, será necessário se desenquadrar do regime do MEI e optar, seu caso, pelo Simples Nacional. Dica do Jornal Contábil. O primeiro passo para os contadores. Atenção, você contador, estudante de contabilidade, o trabalho para seguir com sucesso na carreira profissional árdua. Aí que tem algumas dicas para os contadores e tal. E fica aí, então, entre o MEI e o Simples Nacional. Obrigado aí pela atenção. Siga aí, se inscreva no nosso canal. E fui!